Por falar em estreia, vocês estão com o filme em dois festivais simultaneamente, né? A Mostra BH e também a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Pois é, coisas do mundo virtual, né? E parabéns, Festivais hein? online. Parabéns para nós, hein? Muito É, bom, Deixa eu muito perguntar, tá bom. para certo. iniciar essa conversa, então, já perguntando sobre Gênese, porque Entre Nós um Segredo mostra, né, no prólogo a maneira, Beatriz, como você foi abordada pelo Tomani em se juntar a esse projeto, mas vocês podem falar um pouquinho mais sobre a amizade de vocês, até o ponto em que foi feita essa decisão de fazer um documentário? Podemos sim. Você quer falar, Tumani? Nossa, olha, de verdade que esse documentário como um mistério para nós, como para mim ou para a Bia também, porque a gente se encontra em São Paulo, mas no a época que a gente se encontra, nunca a gente pensou que um dia a gente vai fazer um documentário como isso. Só que chegou um momento que eu não estava esperando nada, a Bia também, que as pessoas me ligou do Mali para me falar de vir para o Mali urgentemente e falou, nossa, o que tem lá? Eu não sabia como também ir lá sozinho. E me falou, ok, eu vou buscar alguém para ir comigo. Eu ligo a Bia. Ela aceita. A gente tinha uma semana, né? Se eu me lembro, uma semana. Mas eu, como ela, a gente não sabia o que vai se passar em Mali. A gente foi. Uhum. Mas nossa amizade já estava lá, mas o documentário chegou dentro desse amizade como uma propulsão de, eh, de união, de pensamento, de união, de combate cultural. Para mim, isso que eu posso falar. Eu não sabia completo. Desculpa. Não, acho que só para complementar, eu conheci o Tumani, eu acho que... Que ano que a Eli nasceu? A Elis nasceu? 4 anos antes? Em 2011 que ela nasceu. 2011. Então, 3 anos antes, a gente se conheceu em São Paulo. Tava nascendo a filha do Tumani aqui, então ele veio para São Paulo para estar no nascimento dela, que é filha de uma amiga minha também, a Diná. Eu já tinha ido para o Mali antes, em 2008, fazer a fotografia de uma série da PBS sobre tradições orais e culturas que estão desaparecendo, né? Tradições orais que estão desaparecendo. Eu fui fazer a fotografia dessa série. E me encantei muito por essa tradição. Falei, gente, que coisa fenomenal! Como assim ninguém sabe disso? Eu Sim, não sabia disso, nunca tinha ouvido falar no Brasil. Assim, era muito desconhecido para mim, porque a gente conhece muito a história da África. Na verdade, a gente não conhece quase nada, né? É pouco falado. A gente conhece a história negra, digamos assim, a partir da escravidão, né? Então sim, foram sequestrados, foram escravizados, e aí tem a história aqui no Brasil, pelo menos na minha época, na escola, você não tinha os impérios africanos, a literatura, toda essa riqueza, né? Olhe lá, Egito, né? Mas mesmo assim nem falavam que era na África, né? Assim, era uma coisa bem, bem pouco. Então, quando eu fui para lá em 2008, logo depois de filmar o meu primeiro filme, Bollywood Dream, eu fiquei muito fascinada com essa cultura e fiquei com muita vontade de voltar para lá e comecei a estudar a respeito, a ler um sim. monte de coisa e tudo mais. E aí, uma outra amiga em comum falou: olha, tem um grande de Eli, né, que é contador de história, intermediador de conflito e tal, que tá vindo aqui pro Brasil, porque vai nascer a filha dele e tal, você precisa conhecê-lo. E foi assim que a gente acabou se conhecendo. E nesses 3 anos eu filmei muitos espetáculos do Tumani. Eu ajudei eles a conseguirem espetáculos em São Paulo, no Sesc, em alguns outros lugares, na Paideia, né, que eu te levei para se apresentar lá e tal. E fui filmando os espetáculos. Até que um dia, então, ele me ligou e falou assim: ah, você quer mesmo voltar lá para o Mali, filmar lá? Eu falei: não, super quero, né? Enfim,
fiquei com esse desejo, né, de conhecer mais essa cultura, de ir lá filmar, porque eu achei que era um conhecimento que é muito rico para o mundo inteiro, né? Não só para aquele contexto local, né? E ele falou assim: ah, meu avô falou para voltar, porque ele tá para morrer, ele precisa contar uma história, me passar uma história, então ele tá chamando todos os gelis da minha geração para voltar para lá, porque ele vai passar um pedaço da história para cada um de nós. Porque a criança que precisa receber essa história ainda não está Hum. grande o suficiente, não fez as perguntas certas para recebê-la. Então ele vai espalhar a história, porque a única pessoa que pode saber a história inteira é essa criança que ainda é muito nova. Então, quando ela fizer as perguntas certas, cada um de nós, os tios, vamos lá e vamos contar um pedaço da história para ela saber a história inteira. Você quer ir lá filmar? Eu falei, nossa, super quero, vamos. Quando a gente vai, a gente tem o quê? 2, 3 meses, né? Para se preparar, para conseguir dinheiro, né? Para ir atrás. Aí ele, não, semana que vem. Aí eu, tipo, como assim semana que vem? Tipo, né? Milhares de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Trabalho, isso, aquilo, não tenho dinheiro, como é que a gente faz? Ah, não, se quiser, a gente tem que ir agora, porque é semana que vem que vai acontecer isso. Não dá para esperar, né? Porque tem uma questão de lua, de astros, de não sei o quê, ele vai morrer, a gente tem que ir. Aí eu, caramba, o que que eu faço, né? Aí eu liguei pro meu produtor do Bollywood Dream, que é um indiano, e que é quem tinha me passado a PBS, quando eu fui fazer a fotografia dessa série, ele que tinha me colocado em contato com a equipe, tal. Eu falei, então, você tá ligado, aquilo lá que eu falei que eu queria fazer, não sei o que e tal. Semana que vem eu preciso estar lá, vai acontecer uma coisa, eu preciso ir para lá e tal. Aí ele me mandou um dinheirinho lá esse indiano que mora nos Estados Unidos, em Nova York, mandou acho que $3.000, uma coisa assim, ou $6.000, né? Um dinheiro bem pequeno, né, para um filme. Eu peguei o cartão de crédito da minha mãe, passei a passagem nossa em várias vezes no cartão e fomos. E aí foi isso, a gente foi para lá sem saber o que ia fazer. Eu fiz a fotografia, fiz tudo. É um filme de muito, muito baixo orçamento mesmo, assim, muito caseiro, né, nesse sentido. Hum. Também porque é feito dentro das casas, né, da família do Tumani. Então, a gente foi para lá para filmar isso e aí foram se transformando as coisas, né? Eu, e essa história? Quando que ele vai contar? Ah, não, decidiu não contar mais porque não veio todo mundo. Nossa, mas o que que a gente faz agora? Não, vamos ver esse lugar do Império, né? Da formação do Império. Vamos perguntar sobre isso, perguntar sobre aquilo, né? Então a gente começou a fazer esse percurso. E os tios avós do Tumani, né? Os avós dele foram explicando pra gente, ensinando e levando. E a gente não se deu conta que estava acontecendo ali um processo de iniciação do Tumani, né? De que eles no final estavam já preparando para entregar para ele o cajado da palavra, que é o grau mais alto de iniciação deles, né? Então tô aqui dando um spoiler do filme, mas foi um filme feito assim, nesse lugar do quase do susto, né? Do tipo desse convite, não, vamos lá, então vamos. Tava tendo guerra no Mali, tava tendo ébola, todas essas coisas, a gente se É. metendo lá. Hoje em dia que eu tenho noção do que é você estar num país com ébola, né? Eu não tava nem ligada, assim, não tinha nem máscara. É, e muito confiando neles, assim, né? Então, para mim foi um baita desafio, porque era todo mundo só falava em Bambara, eu não entendo nada de Bambara, assim, quase nada. O Tumani que entendia, então eu confiava muito no Tumani. Eu falava, Tumani, o que tá acontecendo? É pra eu filmar, não é? Então, por isso que a gente também dividiu a direção, né? Porque muitas vezes eu tava ali só como observadora mesmo, com a câmera. Eu pedia para ele, né? Não, mas então faz essa pergunta, faz aquela, né? Vamos abordar aqueles aspectos, né? Que eu já conhecia. E ele perguntava e a gente não podia cortar, porque era a maior falta de respeito você parar de. Uma pessoa tá falando durante 7 horas. Teve entrevista que eu gravei durante 7 horas seguidas, num calor Sim. absurdo. Porque você não pode cortar a pessoa que está falando, isso é a maior falta de respeito que existe lá. Sim. Então, e acho que em qualquer lugar, né? Mas assim, com esses velhinhos é foda, assim. Então eu filmei muito assim no escuro, assim, no sentido de estar sem entender uma palavra do que estava sendo dito, mas assim, confiando que o Tumani também sabia o que a gente estava fazendo e que as perguntas que estava fazendo estavam sendo respondidas, né? E aí, quando a gente chegava no hotel depois, o Tumani me traduzia o que tinha sido falado, o que tinha feito e tal. E aí eu ia entendendo as coisas, ia escrevendo lá no meu caderninho, tentando, né, recarregar as baterias e organizar o material. Então foi um projeto assim, enfim, que tem cheio de segredos, inclusive entre eles, né? É uma sociedade muito também que valoriza muito, né, Com muito essa código. questão, os muitos códigos, né, os momentos de iniciação para as coisas serem reveladas ou não, mas que me abarcou de uma maneira muito generosa e muito, assim,
eu fiquei super feliz, assim, me sentindo parte da família também, de uma certa maneira, mesmo sendo branca e brasileira, né? Isso era uma coisa engraçada, que eles me perguntavam, você é francesa? Aí eu falava, não, sou brasileira. Aí eles, irmãzinha, né? Tipo, vem cá. Vem Falei, cá, nossa, ainda bem que eu não sou essa é a francesa. família. Então isso foi muito bonito, assim, eu fiquei muito feliz, assim, de ter acesso a essa cultura e de poder agora estar compartilhando, né, mesmo que seja um pouquinho, né, aquilo que a gente conseguiu. Foram 60 horas gravadas, na montagem a gente teve muita dificuldade também, tudo saía de sync, não conseguia traduzir, o Tumani voltou para a França, aí eu fiquei aqui com esse material, a Verônica Sainz foi fundamental para esse processo, que é a montadora, assim, a gente foi muitos e muitos anos, assim, lapidando esse material, falando, não, isso importa, isso, paciência, a gente nunca vai conseguir saber o que que é. Né, o Tumani também falando, eu acho que é isso que é importante, o resto nem precisa traduzir, porque acho que não é. Então foi, nossa, muito, muito trabalho mesmo, assim, para conseguir chegar nisso que a gente chegou, assim, que eu tô feliz da vida de estar compartilhando. Então, não sei se eu falei demais, mas só para Sim. contextualizar, né? Porque raio que eu que tô lá fazendo esse filme, né? Tipo, nem eu sei porque que foi eu que fui. Eu O lembro que que esse crédito que ele recebeu como diretor também foi algo decidido ali no momento das filmagens, né? E como ele recepcionou, né, essa distinção dentro do filme que está falando da própria história dele. acho que foi uma coisa que foi construída nesse período inteiro, assim, porque lá na filmagem eu falei, bom, a gente tá dirigindo junto então, tem horas que eu sou camerawoman aqui. É ele que tá conduzindo tudo, sabe? E eu tô aqui filmando várias horas, sem entender nenhuma palavra do que está sendo dita. Uhum. Então, para mim, fez muito sentido, assim. E também na hora da montagem, é isso, eu tinha acesso a 60 horas gravadas, mas o que eu consegui entender eram as partes que ele traduziu, né, em francês e tudo. Então, também ali tinha uma certa edição prévia, antes de eu poder pegar o material, né? E aí, para mim, a gente conversou isso até o final, do tipo, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso compartilhar essa direção, porque por mais que seja eu que tenho esse domínio, né, da linguagem, da técnica e esteja carregando esse projeto até o final, né, e tudo mais, eu acho que tem ali um lugar de total falta de controle minha e de total confiança nele, assim, de também estar me conduzindo, sabe? Sim. Então vem meio por ali. Eu sei que o fato dos offs entrarem e serem meus atrapalha um pouco, né, essa percepção. E eu tive que colocar esses offs porque foi o jeito que a gente encontrou ali, tanto para dar uma contextualizada um pouquinho, quanto para costurar, assim, tudo aquilo que estava sendo passado lá. Que são muitas camadas, assim, cada história faz referências a outras histórias, que faz referência à história cronológica, como também faz referência a códigos de magias, a histórias mitológicas. Então, foi o jeito que eu encontrei, assim, na verdade, eu morro de aflição de me ouvir, foi um processo assim, de muito convencimento de mim, não, você tem que entrar nesse filme, se apresenta logo de cara, você não é uma... E eu queria muito bater assim nesse lugar, assim, eu não sou esse europeu que acha que é uma voz de Deus universal, sabe? E que não aparece, que não é contextualizado, e que finge que não existe, né? Não, tem aqui um ponto de vista de uma mulher latino-americana, né, lida como branca, etc e tal, e enfim, aí acabamos construindo o mínimo possível de intervenção, mas que eu achei que precisava, porque senão eu achei que as pessoas não iam conseguir percorrer o filme, assim, achei que iam ficar muito perdidas, assim, entre os episódios dessa viagem, assim, né, que forma essa jornada de iniciação. Mas, enfim, acho que daí tu também pode falar mais dessa questão da co-direção. O que eu posso falar, só que eu posso falar que eu não foi fácil. Não para mim, não para você também, porque eu que estava na frente. Eu estava entendendo muitas coisas que minha família estava me contando. Eu sabia que eu estava começando a descobrir que é um processo da iniciação, mas tinha tanto de código que eu não tinha muito tempo também para traduzir para a via. Esse é um primeiro problema que eu tinha. A segunda é que tinha tanto código também que tem muitas coisas que não pode. Eu não tenho autorização de contar. Que para mim é muito importante. Eu quero que o mundo entenda que o mundo
ouve também. Né? Mas é difícil, porque tem também, como falar, tem que respeitar o processo. Ok, foi a segunda dificuldade para mim. A terceira dificuldade foi que tenho muitas coisas ao mesmo tempo. Porque a gente não tem a cronologia, como falar, a maneira de cronologia de ensinar. Não tem isso, não é uma universidade ocidental, é tradicional. Você tem 10 pessoas que estão te contando, está falando, explicando muitas coisas, 10 coisas diferentes no mesmo tempo. E tem que só ficar tranquilo, ouvir, para entender 10 pessoas que estão contando 10 histórias diferentes. Foi difícil. Porque eu moro na França, foi muitos anos que eu moro na França. Eu moro em muitos lugares na França, no Canadá. Eu mudo também. Tem que falar de verdade. Que eu fiz a constatação que eu virou uma tradicional contemporânea. Uma pessoa tradicional, mas contemporânea, porque eu senti que eu perdi um pouco da faculdade de fazer, de assimilar as palavras de muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas é natural para nós, o Djali, o griot, de ouvir 10 pessoas ao mesmo tempo. Mas eu senti também que eu perdi um pouco dessa faculdade. Bom, mas eu consegui ouvir. Outra coisa foi a tradução para fazer a transcrição do filme de Bamana em francês. Foi muito, muito difícil, porque em Bamana, com uma palavra você pode descrever um livro em francês. É, é, é complicado. O que eu quero falar, só que fazer esse trabalho com a Bia, ela foi para mim uma pessoa excepcional. Um trabalho excepcional que ela fez, com uma paciência excepcional. Porque a gente que não trabalha direto com as mandingos não pode entender. A gente lê muitas coisas, muito escrito no livro, porque o estudante da Universidade da França, Universidade da Bélgica, da Alemanha, ele foi lá para estudar, para pesquisar. Mas esse é outro trabalho. Só que, de verdade, que tudo que ele contou para essas pessoas não é verdade. Não, a gente abre a porta. Você quer aprender, você quer saber as coisas, vem. Mas você não é da nossa cultura, você não é da nossa família. A gente vai te contar o que você quer ouvir, o que você quer entender. E você vai escrever. Mas não foi a mesma coisa para nós. Porque lá havia, toda a família falou, ela foi a primeira pessoa estrangeira na nossa família para assistir na essa cerimônia. O que eu vou falar? A gente vai esperar até o dia que eu não vou conseguir falar ou que eu vou morrer para fazer outra cerimônia da transmissão. Pode demorar muitos anos. Isso fez que para mim foi com muita felicidade que ela foi uma amiga que eu adoro, uma amiga que eu respeito muito, alguém que queria me conhecer. Ela me mostrou em Brasil, ela me mostrou que ela queria me conhecer para nós conhecer alguém, ou que conhecer a pessoa, conhecer a família, conhecer como a pessoa pensa, conhecer a cultura da família. Eu vi que Bia tinha essa convicção de ir me conhecer na minha família. Isso fez que a gente também, na minha família, abriu o coração para ela. Hoje, ela conhece muito minha família. Ela conhece as pessoas. Ela conhece minha família, mas ela conhece também as pessoas mais importantes da tradição do Mandé, da tradição africana da África da Oeste. Porque ela foi no coração mesmo da transmissão. Ela conhece hoje as pessoas mesmo da chave, que tem a chave da transmissão. A gente fez uma coisa. Hoje, muitas pessoas
Da veia pessoas que me fez a transmissão foi embora desse mundo hoje. Foi para mim uma grande sorte, mas e não só para mim. Isso feliz que ela fez esse trabalho, porque foi uma sorte para o mundo inteiro. Porque lá nesse documentário, a gente mostrou as coisas que são de verdade, como as coisas se passam. E não como falar alguém que tem muito dinheiro ou que é um grande professor da universidade que vai chegar lá, eu sabe tudo, eu tenho dinheiro, eu quero dar tudo para mim, a gente vai dar para ele tudo que ele quer entender ou ouvir. Não é isso. E isso é gente, aquele Bia na nossa família, como ela é filha. As pessoas contam as coisas para ela como se ela é a filha da família mesmo. No documentário também, eu vou parar de falar, mas eu vou falar isso. O Brasil e o Mali têm uma história mais antiga que a escravidão. Uma história mais antiga que a escravidão. Esse fez que quando que a gente chegou, que ela falou, ela é brasileira. Para o malinense, ela é brasileira, ela é africana. Esse, claro, ela é africana, ela é malinense. Porque um do rei do Mali, o Abubakar II, ela foi no Brasil em 1312, antes de Cristóvão Colombo. Ele conhece, ele conhecia. Ele enviou, Bia foi comigo na primeira, como falar, o lugar, a gente foi conjunto lá, o vilarejo que o Abubakar II, quando que ele foi ao Brasil, ele enviou assim, como mangueiras, ele enviou goiaba, ele enviou muitas coisas, o árvore do Brasil, para levar no país, para mostrar que ele está num lugar onde tem a vida. Esse é significativo. Até hoje, tem tudo esse árvore no Mali. Um Kita. Também que Bia, que é um brasileiro, uma brasileira que foi nesse lugar, para mim, não tem palavra de falar que o Brasil ou o Mali é o mesmo país, a mesma cultura, mas o brasileiro não sabe. Para mim, esse documentário é como uma chave para brasileiro para ir conhecer a história deles. Para mim é isso. Parabéns, Bia. Obrigada. De nada. Eu não sei se você me entende. Entendi muito. Seu português está muito bom. Obrigado. Muito bom. É Até isso. um pouco justamente nesse âmago do documentário, que é essa importância, né, de preservar a memória a partir desse repasse, né, de todo um histórico, né, que as gerações passadas carregam, né? Então, o que vocês aplicam dessa importância diante da cultura do Brasil, né? O que de aprendizado você teve, por exemplo, Beatriz? E você também, Tomani, como uma pessoa que também habita o nosso país. A gente tem uma cultura no Brasil muito voltada à novidade, né? Ao futuro, país do futuro, que é novidade, não sei o quê. E muitas vezes a gente esquece, né? Ou não reverencia, né? As nossos antepassados, os nossos ancestrais, né? Tudo aquilo que formam a gente. Ou por conta, né, da colonização e desse histórico, a gente valoriza só o lado europeu, né, e não valoriza nossos ancestrais indígenas ou ancestrais africanos. E eu acho que isso, na nossa identidade mesmo como brasileiro, deixa a gente sempre com uma autoestima baixa, sabe? Porque é muito lindo você poder conhecer essas histórias, essa riqueza cultural, né? Tudo isso que vem de antes da colonização, né? De antes do capitalismo, né? Outras formas de organização social que são muito mais humanas e muito mais colaborativas e muito mais, em muitos sentidos, mais felizes, né? De se viver, de abundância, né? De outras questões, né?
Então, é uma complexidade para mim enquanto brasileira, porque eu acho que, por um lado, a gente tem uma sensibilidade muito próxima. Então, por exemplo, lá, antes de fazer qualquer entrevista, antes de alguém receber a gente, eles jogavam os búzios. E aí eles falavam, nossa, tá tudo aberto, é para eu falar na frente dessa mulher aí, tudo isso. Tem uma estrangeira aqui, os búzios estão falando para eu falar tudo. Mas como? Eles ficavam até meio chocados, assim. E para mim era muito natural os búzios, porque a gente daqui do Brasil também joga, né? Então também existe essa cultura muito próxima, né? Hoje é Dia dos Mortos, eu vou daqui a pouco fazer um ritual para os mortos. Para mim eu convivo com os meus ancestrais mortos também, e essa força também é muito presente. Então eu acho que é muito louco, porque parece que a gente vive no Brasil com essas forças e esses arquétipos e essa força psíquica mesmo, né? Falando assim, né? Essas linguagens, esses jeitos de se relacionar mais comunitários, mais do comum e tudo, mas ao mesmo tempo parece que a gente não tem palavras para nomear isso. Não tem uma elaboração verbal, não tem uma elaboração do tipo entender exatamente o que é que está acontecendo. E aí para mim foi lindo quando eu fui para lá, porque parece que eu falei, é isso. É isso que é o negócio. O contador de história é o intermediador de conflito, óbvio. Sabe assim, quem mais vai intermediar um conflito se não uma pessoa que conte história? Enfim, assim, várias fichas, sabe, que você vai caindo e que, para mim, me fez muita parte, assim, da minha constituição, né? Mas que eu acredito que é isso, a humanidade inteira vem da África. Eu acho que faz sentido para a humanidade como um todo, assim. Por isso que eu acho que a gente está falando de uma cultura muito específica, né, de um lugar. As pessoas estão me falando, nossa, que fascinante esse lugar, essa coisa. Eu falo, mas, gente, isso aí é da humanidade inteira, é o berço da humanidade, né? O que ele estava falando, né, do Sankara, foi o Sankara, né, que veio para cá com os barcos, né? Bom, a gente sabe recentemente que acharam os ossos mais antigos do Brasil, de homídeos, são africanos, não são indígenas, são traços negros e não indígenas, que foi achado lá no Piauí, né? Acho que chama Luzia, se não me engano, né? Essa alçada mais antiga do Brasil. É africana, mas como é que chegou aqui? É depois da Pangeia, né? Depois da divisão das terras e tudo mais. E lá, nesse lugar que a gente foi, em Quitá, eles contam dessas navegações que faziam da África para cá. Que tinha esse rei que era muito navegador e tinha toda essa casta de navegadores e barcos. Então existe todo um universo antes dos colonizadores chegarem e começarem a achar que estavam iniciando a história, né? Tinha trocas, tinha, né, muita coisa acontecendo. Do Oriente também, né? Pelo outro lado do Pacífico, né? Então, para mim tem um lugar ali de resgate planetário até, assim, para mim é pessoal, da minha identidade como brasileira e tal, mas o que eu acho que é planetário, de entender essa riqueza cultural dos nossos ancestrais mesmo. Acho que o Bonito aí pode falar mais, eu falo muito, né? É bom. É bom. Para mim, já te falar uma coisa. Quando eu era criança, pequenino, eu me lembro que se eu entendia só a palavra Brasil, meu coração começou a debater de amor. Porque para nós, na história, a gente está viajando na história, que a gente tem uma história com o Brasil. Mas eu não sabia o que é essa história. Mas a gente já ouviu que tem uma história com o Brasil. O Brasil foi, assim, um país de amor para mim. Naturalmente, um país de amor para mim. Eu me falou, um dia eu vou lá e eu vou conhecer meu segundo país. Como para todo malinense, Brasil é a segunda África para africano. Essa história que esse pensamento que a gente tem. Quando que eu chegou em Brasil também, falar que eu fui muito com muito euforia, né, como, como falar, com muita euforia de saber que o Brasil existe e não é uma invenção. O Brasil existe, que não uma raiva, existe mesmo. Encontrar os brasileiros negros assim, minha primeira sensação foi assim, eu vou falar bamana com ele. É um instinto que estava me puxando para falar, mas eu não falava nada da palavra português, nada.
E foi um pouco frustrante de não conseguir conversar. Mas Simon falou, o Brasil é meu país. É meu país. É o segundo país. O meu continente é o segundo continente, a África. Eu vou fazer tudo para conseguir conversar com essa pessoa, com meus irmãos. Todo o tempo que eu fui em Brasil, passar todo lugar que eu passou para dar o espetáculo, a conferência, fazer o encontro, eu falo para todo brasileiro. O brasileiro não está sabendo. A gente, o brasileiro com o africano, todo mundo é irmãos e irmãs. Todo mundo é da mesma família. Só tem uma falsificação da história que fez que esse brasileiro não sabe que ele tem um valor mais superior que o colonizador conta. O colonizador transforma a história. Isso também que descobriu em Brasil. Porque a gente em África, a gente não tem esse pensamento de saber que a história do mundo foi tanto falsificado. Porque a história que a gente estudou em África, a gente estudou a história de todo o país do mundo. Mas como todo mundo foi, como falar, manipulando para o mesmo colonizador, o mesmo imperialismo, de maneira econômica, de maneira inteligente também, na escola. Eu entendo em Brasil que, de verdade, a verdade manipulação foi lá em Brasil. Eu já conhecia os Estados Unidos, conhecia a história dos Estados Unidos, conhecia a história do Canadá, da Ásia também, mas do Brasil, não. Mas quando que eu descobri como o que é a história de brasileiro, de negro brasileiro, foi muito triste. Que ele não tem essa chave de ir procurar saber quem eu sou. Eu encontrei uma pessoa que queria me levar para contar, para explicar, para mostrar aos brasileiros que a gente são mesmo pessoas, que é brasileiro também. A gente tem coração, que a gente pode conseguir, como falar, conseguir as coisas que ninguém pode pensar. Essa pessoa foi a Bia. Ela me levou a muito lugar. Ela me ligou, Tumani, você quer, a gente vai encontrar esse lugar, esse lugar. Esse é um trabalho do griot. Esse é um trabalho do Djeli. Ela me levou a fazer um trabalho do Djeli. Ela me levou a fazer um trabalho do griot. No todo lugar eu encontro pessoas. A coisa também é a mesma dia. Eu encontro muitas pessoas que estavam chamando em Brasil especialista da África. São professora da universidade. Essas pessoas, quando eu dei o meu encontro, a gente começou a conversar, eu entendi que ele foi em França estudar o doutorado dele, estudar a África, virar professor, doutor, voltou para o Brasil, se chamar especialista da África. Mas todo mundo estava contado em Brasil a história, como falar, falsificado, a história que não existe, a história que... Mas a história da colonização. Contada pelos franceses, né? Contado pelo francês ou inglês. O Brasil abriu para mim os olhos. O Brasil abriu para mim os olhos. Esse fez que eu falo, se eu posso, cada ano eu quero que os brasileiros se levantem para ir para a África, para conhecer, para saber que a história que ele estudou na escola não é verdade. Porque já eu era um pouco jovem no tempo da Revolução Burkina, a gente conseguiu transformar todo o sistema da escola para estudar a história do nosso país, de não estudar a história que a colonização levou para nós. E isso é um trabalho que o Brasil pode fazer. Meu coração está muito triste de ver o Brasil um país, para mim, é um país mais rico do mundo, da terra inteira. Porque tudo que é africano não tem ou esquece
O Brasil como cultura, quando que você vai no Brasil, você encontra tudo isso. Tudo está no Brasil. Para mim, o Brasil é como um lugar, como uma caixa da conservação da cultura, da sabedoria africana. Que o europeu, como falou, o colonizador, queria lavar, desaparecer, tudo, mas ele não consegue. Os brasileiros fazem tudo para guardar essa cultura. Tudo que os brasileiros fazem, para mim, é não estrangeiro. Só, para mim, é como um lugar do segredo. Brasil para mim, é uma grande caixa de segredo da cultura africana que a gente perdeu em África na época da escravidão. Que vivem hoje em Brasil, que a gente pode encontrar hoje em Brasil. Para mim, esse encontro, fazer esse trabalho de documentário também com a Bia, é como se eu fizesse um trabalho com alguém que sabe a consideração da importância de o que o homem, o humano, ela tem essa característica, Bia, de lutar para o humano. Só que eu sou assim também. Isso assim, eu acho que esse fez que na nossa amizade, esse fez que a gente se entende, que a gente se ouve, a gente consegue conversar. Porque a gente tem um combate da união, que é um combate de respeito do humano, um combate de respeito da cultura, um combate do desenvolvimento econômico, mas tudo que passa para a cultura é o respeito do humano. É isso que eu posso falar que o Brasil, para mim, foi um tempo de outra escola, de me conhecer, de me descobrir, de saber quem eu sou, da importância da minha cultura também. Eu não posso falar outra coisa, só obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil, porque o Brasil me deu tudo, tudo, a significativa de minha vida. É isso que eu posso falar. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou aproveitar essa deixa aqui, que bateu o cronômetro aqui, falando que vai acabar essa reunião. Então, quero rapidinho agradecer a presença de vocês, a disponibilidade e sucesso com a história do filme. Obrigado Muito obrigada. também. Muito obrigado.